Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de um verdadeiro clássico da literatura brasileira, Marília de Dirceu, obra do poeta Arcade Thomas Antônio Gonzaga. Para ajudar a explorar esta obra incrível, contamos com a presença do Sr. Brandão, que é uma pessoa que acompanhou há muito tempo obras da literatura brasileira e que tem um certo carinho por esses tipos de obras. Então, ele é um homem que pesquisou bastante sobre o assunto e por isso que ele é muito especial em nossa entrevista hoje. Seja bem-vindo, Brandão. Obrigado, Kaique Letra. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre essa obra tão importante da nossa literatura. Vamos então começar. No episódio de hoje, vamos falar do contexto histórico das características literárias e, claro, da história de amor entre Marília de Dirceu. Você está preparado? Com certeza, é um prazer enorme estar nesse podcast tão grande. Marília de Dirceu é uma obra fascinante, tanto pelo que representa na literatura, quanto por sua ligação com a vida do próprio Tomás Antônio Gonzaga. Muito bem. Para começar, vamos situar nossos ouvintes no contexto histórico. Senhor Brandão, você pode explicar o momento em que Marília de Dirceu foi escrita? Claro! Estamos no final do século XVIII, uma época de grandes mudanças na Europa e no Brasil. O movimento literário predominante era o arcadismo, que buscava resgatar os valores da antiguidade clássica, como a simplicidade, o equilíbrio e a vida no campo. Isso contrastava bastante com o estilo anterior, o barroco, que era mais exagerado e complexo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o arcadismo valorizava uma visão idealizada da vida, não é? Exato, Letra. Na literatura arcade, os poetas muitas vezes se colocavam como pastores, vivendo uma vida simples e em harmonia com a natureza. Isso fica bem claro nas poesias de Marília de Dirceu. Vale lembrar também que Gonzaga escrevia em Minas Gerais, no auge do ciclo do ouro, e foi um dos envolvidos na Inconfidência Mineira, o que adiciona um toque político à sua obra. Muito bem. Agora, vamos mergulhar na obra em si. Qual que é a história central de Marília de Dirceu? Marília de Dirceu é, essencialmente, uma série de poesias que narram o amor entre Dirceu, o eu lírico pastor, e Marília, a musa. A obra é dividida em 3 partes. Na primeira, vemos um Dirceu sonhador, cheio de esperanças, exaltando a beleza de Marília e a simplicidade da vida no campo, bem dentro da estética arcade. E na segunda parte, o tal mundo, se eu não me engano, não é mesmo? Isso mesmo. A segunda parte foi escrita após a prisão de Tomás Antônio Gonzaga, acusado de envolvimento na Inconfidência Mineira. Nessa fase, o tom é muito mais melancólico e de lamentação. Ele reflete sobre sua prisão e a impossibilidade de estar com a Marília. Esse contraste entre a idealização e a realidade é um dos aspectos mais marcantes da obra. Falando sobre os temas da obra, quais são os principais elementos que podemos destacar na obra Marília de Dirceu? Como eu já disse antes, um dos temas centrais é a idealização da vida no campo, que é uma marca do arcadismo. Gonzaga constrói um cenário pastoral em que a natureza é serena e a vida é simples e harmoniosa. Outro ponto é o amor idealizado. Dirceu enxerga Marília como uma figura perfeita, quase intocável. Ele não fala de uma relação concreta, mas sim de um amor elevado, distante das imperfeições do mundo real. Bem, isso é muito interessante. E o que mais podemos observar nas entrelinhas dessa obra? Outro aspecto importante é o carpe diem, a ideia de aproveitar o momento. Dirceu, especialmente na primeira parte, convida Marília a desfrutar do presente, a viver um amor agora, sem se preocupar com o futuro. Mas, na segunda parte, com a prisão de Gonzaga, vemos a fragilidade desse ideal diante da realidade dura da vida. Isso também toca no tema da saudade e distância. Agora, falando sobre o impacto de Marília de Dirceu, me diga, como essa obra influenciou a literatura brasileira? Bom, Marília de Dirceu é um dos maiores expoentes do arcadismo no Brasil. Influenciou muitos poetas do romantismo que vieram depois, como Gonçalves Dias e Castro Alves.
O modelo de amor idealizado e a valorização da natureza foram temas que continuaram na literatura do século XIX. Bom, sabemos que esta obra foi muito importante cerca do século XIX. Mas, atualmente, você diria que esta obra ainda tem muita relevância hoje? Sem dúvida, a obra trata de temas universais como o amor, a saudade e as desilusões da vida. Além disso, a beleza poética de Gonzaga e sua capacidade de transformar sentimentos em versos tornam Marília de Dirceu uma obra atemporal. Ela também oferece um vislumbre importante da sociedade e da política da época. Muito bem, Sr. Brandão. Vamos compartilhar algumas curiosidades para os nossos ouvintes. Você tem alguma curiosidade sobre Marília de Dirceu? Claro, Kaique. Um fato interessante é que a musa de Gonzaga, Marília, existiu na vida real e se chamava Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Ela era uma jovem muito conhecida em Vila Rica, atual Ouro Preto, e foi noiva de Gonzaga. No entanto, depois da prisão dele, eles nunca mais se encontraram. Que interessante! E mesmo distante dela, foi eternizado na poesia dele. Exatamente, mesmo com o destino os separando, Maria Doroteia virou símbolo de amor idealizado na literatura brasileira. A entrevista está bastante interessante, porém, felizmente, nosso tempo está se esgotando. Então, eu gostaria de agradecer ao Sr. Brandão por compartilhar seus conhecimentos sobre a incrível obra Marília de Dirceu. Muito obrigado, Kaique Letra. Foi um prazer estar aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas falar sobre essa obra sempre é uma oportunidade de revisitar uma das joias da nossa literatura muito importante. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse episódio e que fiquem curiosos para ler ou reler Marília de Dirceu. Não esqueçam de seguir o podcast para mais discussões sobre literatura e outros temas. Até a próxima, pessoal!